coração dos nossos amigos, trabalhadores de Jesus, nos incluindo as palavras e os pensamentos. E agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar aqui conduzindo as reflexões e os pensamentos que nos levem a clarear as ideias e evoluir nessa obra de Deus, que é o nosso universo mental, seja feita a sua vontade. Boa noite a todos. É sempre muita alegria, muito prazer, realmente, em poder estar aqui com vocês, principalmente nessas oportunidades em que não estava planejado a nossa presença, e podemos assim conduzir reflexões, trazer reflexões que temos certeza que todos já conhecem, mas apenas trazermos uma lembrança, darmos um foco maior para que possamos refletir sobre a nossa existência, a nossa caminhada, a nossa vida, enfim, sempre de mãos dadas para muito um pouquinho de conhecimento, de esclarecimento, para evoluir, que é o nosso objetivo. Não podemos, entretanto, deixar de comentar aqui, principalmente por conta dessa grande oportunidade. Tem uma frase muito comum que ouvimos no nosso dia a dia, que diz mais ou menos assim: Deus é 10. Nós vamos acrescentar aqui, eu especialmente aqui, vamos acrescentar e dizer: Deus é 12. Por que mais 2? Porque nós sabemos que cada um de nós é um pedacinho de Deus. Cada um de nós é uma membrana, é uma célula, é uma partícula de Deus que chega aqui na Terra. E como Deus era 10, agora passou a ser 12 na nossa concepção, humilde concepção, é porque há cerca de 3 meses e meio, 4 meses, me corrija se eu estiver errado aqui nas datas, mais uma partículazinha chegou ao mundo, foi a minha primeira netinha, Cacau, o nome, que nos deu muita alegria, e já estamos felizes com a presença dela, trazendo não só uma missão muito particular, e quem sabe uma missão que vai nos trazer muito prazer à frente, mas agora, uma semana atrás, completando, se eu não me engano, 10 dias, hoje, Deus se tornou 12, porque mais um netinho chegou, uma menina e agora um menino, um casalzinho do meu outro filho, por acaso até sobrinha dos nossos grandes irmãos aqui, e trouxe uma felicidade muito grande. O nome é Davi, está aí com 10 dias, muito alegre, nasceu com uns pequenos problemas, mas imediatamente nós voltamos à proteção e imediatamente aqueles problemas desapareceram, com um trabalho muito grande do nosso irmão Dailton, que encaminhou lá os nossos amigos e os problemas do Davi desapareceram. Ele está aí hoje, está já quase começando a sorrir, já abriu os olhos e trazendo muita felicidade. Ela está dizendo ali menos, mas já abriu os olhos. Ainda não está sorrindo. É coisa de vovô. Bom, em suma, Deus realmente é uma presença que não há como se contestar, embora muitos ainda duvidem da sua presença.
muitos ainda duvidem, usando argumentos científicos. E me recordo que, vendo por esse prisma da projeção que fazemos de Deus, nós falamos uma grande oportunidade que tivemos também há cerca de umas, talvez 4 semanas atrás, uns 2 meses, não lembro bem, uma oportunidade que sequer nós estávamos preparados, porque nós não viríamos naquele dia ao Canteirinho, e em cima da hora chegamos aqui e fomos gratificados com a palestra. Seu Rui, o senhor pode dar a palestra? E não tinha nenhum tema, não tinha preparado absolutamente nada, como hoje também não preparamos absolutamente nada, mas eu lembrei que eu tinha um pendrive dentro do carro com um arquivo que falava de algo que eu sempre adorei e sempre tive a esperança de um dia poder falar, que era do universo. E nós espetamos o pendrive aqui na televisão e mostramos o tamanho do universo, tentando vincular esse tamanho do universo com Deus, com a divindade maior, com a inteligência suprema do universo. E tentando demonstrar que cada um de nós, muitas vezes, tem uma projeção de Deus conforme aquilo, ou conforme os ensinamentos que nos deram desde criança. Muitos de nós, na maioria, projetamos Deus como aquele velhinho que está lá no teto da igreja da Capela Sistina, lá em Roma. E Roma, se eu não me engano, eu acho que sim, pintado por Michelangelo, e aquele velhinho, cabelos brancos, lá nas nuvens, apontando para baixo uma criança do outro lado, dando a ideia, então, de que Deus é um homem, é um velhinho, barbas brancas, com todo o poder do universo. Mas venhamos aqui à razão. Por que aquela imagem? Quantos de nós sabemos o que nós próprios somos? Quem de nós aqui sabe o que fomos na vida anterior? Quem de nós sabe o que estamos fazendo nessa vida? Nós achamos, nós percebemos, por sentimento interno, que temos uma missão, mas não sabemos quem somos. Apenas sabemos que estamos nessa vida, nesse momento, com o nome, que nascemos em uma família, mas sequer temos a ideia do que fizemos antes dessa vida, crendo na percepção de vida eterna e de reencarnações, e muito menos sabemos o que seremos daqui para frente, em encarnações futuras. E aí perguntamos, será que não sabendo quem somos nós de fato, nós podemos ousar imaginar o que é Deus, ou como é Deus? Então a nossa limitação, ela nos chega por ignorância, ela nos chega, o que é? Era só você chegar quando? Ela nos chega, pediu para eu me ajeitar frente à câmera, desculpa. Então, por ignorância, essa imagem que nós fazemos de Deus, e talvez por, não digo falta de conhecimento, mas por falta de vontade de buscar mais conhecimento, nós ficamos com aquela imagem que as igrejas nos passam e nos passaram desde os primórdios dos tempos. Porque é muito mais fácil imaginar Deus dessa forma. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
será que não estamos aí com o ego muito exacerbado? Será que não estamos criando a ideia, ao contrário, de que Deus é a nossa semelhança? É um ego imenso, principalmente quando imaginamos que há 150, 200 anos atrás, nós imaginávamos também que a Terra era o centro do universo. E a partir daquela palestra onde mostramos o universo e, portanto, o tamanho de Deus para criar todo aquele universo, teria que ser muito maior. A inteligência suprema respondida lá a Kardec na primeira questão do Livro dos Espíritos, essa inteligência teria que ser muito, mas infinitamente maior do que a nossa ignorância permite, ou viria a permitir, conceber. Projetar Deus, não sabemos quem somos, o que dirá projetar Deus? O nosso ego, então, nos fez ficar com aquela imagem. Mas eu tenho certeza, nós temos certeza, que a partir daquela palestra, muitos de nós começamos a ampliar essa projeção de Deus que fazíamos. Se nós formos ver pesquisas sobre Deus, por exemplo, na Alemanha, fizeram uma pesquisa nos jovens de classe média escolar para que identificassem o que era Deus para eles. E 95% dos alunos, dos jovens, descreveram que Deus era o Papai Noel. Tamanha a ignorância que nos é trazida pelos familiares e pelas religiões que não permitem que pensemos além, que estejamos fora dessa, vamos chamar de jaula do conhecimento, por um único fator. Lá atrás, quando se criou a imagem de Deus, o conhecimento era muito menor e, portanto, era muito mais fácil ter a imagem de Deus como um homem que vive nas nuvens e que pudesse olhar para todo mundo, 8 bilhões e meio de vidas, olhando cada uma delas e determinando o destino de cada uma delas. É óbvio que isso é fruto de uma ignorância, não ignorância por burrice, não nesse sentido, mas por falta de ampliação de conhecimento. Um outro detalhe, para que fique bem claro, nós aqui denominamos a inteligência suprema do universo com um nome, Deus. Mas outros entendem a mesma energia com outros nomes. Por exemplo, Tupã, os índios brasileiros, Brahma, Índia, Egito, e vai por aí afora, Krishna. São tantos os nomes, Jeová, Javé, são tantos os nomes. Obrigado. Obrigado. É o elixir da vida. Então são tantos os nomes que nós não podemos, a partir até deste ponto de percepção, dizer que Deus é único, é exclusivo, porque cada um percebe Deus conforme a sua coerência e conforme o seu grau de conhecimento. Todos estão certos, mas também todos estão errados, quando se limitam a dizer que é aquilo, e não há mais o que saber, não há mais o que conhecer. A Bíblia tem lá toda a história do conhecimento inicial, mas não esqueçamos que a Bíblia foi escrita a partir de 1400, várias partes foram juntadas e que no final
criou-se uma biblioteca, daí o nome Bíblia, com conhecimentos ao longo do tempo por várias pessoas, mas com conhecimento da época. Quando olhamos por esse prisma, nós começamos a identificar então que algo maior, muito maior do que a nossa concepção, existe e necessariamente nós precisamos evoluir em conhecimento para crescer. O nosso grande irmão Chico Xavier, por exemplo, dotado de uma sabedoria incrível, mas de um grau de escolaridade inferior, ele se tornou o exemplo de Cristo no nosso tempo pelas obras, e o próprio Cristo se tornou o nosso exemplo no nosso tempo, porque ele replicou a doutrina do Cristo através dos livros, através das palavras a todos nós. E mesmo o grande Chico, ele conta na biografia do Chico, ele conta em um episódio que Emmanuel, em determinado momento, diz para ele assim: Chico, tem uns irmãos das estrelas que querem falar com você, querem te conhecer pessoalmente. E Chico diz assim: mas como assim, irmão das estrelas? Sim, de outros mundos. E nós vamos levá-lo até lá. Aí Chico pergunta assim: mas do que eu vou falar com eles? O que você quiser. Mas como vou falar se eu muito mal falo português? Como é que eu vou falar com esses seres de estrelas? Eu não sei o idioma. E Emmanuel diz assim: você não precisa falar, basta pensar. Ao pensar, você estará conversando com ele, com toda a sabedoria do Chico, tudo aquilo que ele nos passou. Veja só que haviam detalhes que ele desconhecia. Então chega o tal dia, ele é levado a esses irmãos das estrelas, e lá os irmãos se prontificam a responder o que ele quisesse. E a primeira pergunta que ele faz é: vocês acreditam em Jesus Cristo? O que é o Cristo para vocês? E os irmãos dizem assim: o Cristo para vocês, humanos, é o seu príncipe. Para nós, é outro príncipe. Já demonstra um outro grau de conhecimento que o próprio Chico Xavier, com todos os exemplos e toda a sabedoria, parecia desconhecer. Bom, enfim, essa pequena história, pequena observação, é apenas para que reflitamos que, mesmo pensando, imaginando que estamos ou somos dotados de algum conhecimento, em dado momento, esse conhecimento nada vale, porque sempre haverá algo superior, sempre haverá algo acima a ser conhecido e a ser aprendido. E por falar em ser aprendido, o aprendizado, ele nunca chega antes do tempo. Todo aprendizado, ele só nos chega no momento em que estamos aptos a poder conceber aquela ideia e a poder deglutir a ideia. Não foi por acaso, naquele dia, há 8 semanas, eu acho que é o número mais exato, que nós apresentamos aquela primeira palestra, mostrando a grandiosidade do que nós concebemos como Deus. E a partir daquele momento, muitos de nós começamos a mudar essa concepção de Deus, a ampliar essa concepção, deixando de ver Deus como um homem. Divaldo Franco, por exemplo, ele em um questionamento feito sobre Deus, ele conta que ao se encontrar com Satya Sai Baba pergunta a Divaldo assim: você acredita que eu sou Deus? E Divaldo diz assim:
na minha cultura, Deus não pode ser um homem. Enquanto lá na Índia, o Satya Sai Baba, o próprio Sai Baba, ele se colocava como Deus, ok? Uma parcela de Deus, uma parcela da inteligência suprema do universo, ali presente em Sai Baba, com conhecimento pleno e quase absoluto. Mas Divaldo Franco, na sua sabedoria, ele ampliou essa ideia. Deus não pode ser um homem. Essas reflexões nós temos que aproveitar. E como dissemos, nada é ao acaso. A partir daquele momento, nós fomos fazendo na medida do possível e talvez até comprovando que nada é ao acaso, porque pensamos nós que se falhássemos naquela sequência, falharíamos talvez na obra que se iniciou ali. Porque mesmo não sendo no sábado seguinte o dia de palestrarmos, por algum motivo o palestrante do dia não pôde comparecer e nós estávamos presentes e fizemos, dando sequência anterior. E foi assim durante 5 ou 6 palestras direto. Todo sábado nós vimos e fazíamos sempre uma sequência da anterior para tentar complementar aquele raciocínio. E chegamos agora a esse ponto em que não se encerre o assunto, absolutamente, mas que pelo menos possamos dar um tempo para voltar ao tema, porque ele sempre fica pelo lado científico e aí dificulta um pouco mais, que é a comprovação científica da existência de Deus. Se quiser, alguém quiser se aprofundar um pouco mais, nós temos um livro aqui chamado Universo Consciente, está na biblioteca. Tem um pouco essa extensão do pensamento, se alguém quiser, é só pegar o livro e vai ampliar essa ideia. Mas como nada é por acaso, nem mesmo a pior das situações, tudo tem um sentido, tudo tem um objetivo. Se nós estamos aqui nesse momento tentando ampliar essa reflexão, é porque pelo menos um de vós aqui necessita desse raciocínio e dessa reflexão. Vamos inserir aqui nesse texto duas historinhas que são bem interessantes, de pessoas até conhecidas. Uma é um cantor famoso da minha época, Moacir Franco. Não sei se todos aqui conhecem, mas pelo menos os da minha idade com certeza conhecem. Moacir Franco, até determinada fase da sua carreira e da sua idade, ele foi um ateu convicto, não acreditava em Deus, embora tenha letras, músicas magníficas, mas ele não acreditava em Deus. E chegou um momento da carreira dele em que ele virou um zero à esquerda. Ninguém mais chamava o Moacir Franco para nada, ninguém mais se lembrava de Moacir Franco, o dinheiro acabando, o sistema de vida, a forma de vida dele, que era certamente baseada no dinheiro que ele conseguiu arrecadar, foi minguando. E ele chegou a um ponto de ter que vender as coisas que tinha dentro de casa, vender o carro, vender o aparelho de ar-condicionado, para poder continuar sobrevivendo, porque ninguém chamava o Moacir Franco. E aí ele começou a esbravejar contra Deus, ele próprio contra isso. Começou, Deus não é nada, Deus não existe. Bom, em suma, esbravejou, porque a vida dele começou a decair. Até que em determinado momento, uma cidadezinha do interior de São Paulo lembrou de Moacir Franco. E ligou para ele, fez o convite. Moacir, era um dia de semana, eu acho que uma sexta-feira,
eu preciso que você esteja aqui na prefeitura da cidade e tal, para dar um show aqui, o valor que vamos te pagar é esse. Ele, opa, até que enfim vai entrar o dinheiro. Está tudo combinado, estou indo. Aí ele se lembrou, mas como é que eu vou? Eu não tenho dinheiro, não tenho um tostão, vou ter que pedir dinheiro ao amigo emprestado, mas descobriu também que não tinha ônibus para essa cidade. Ele teria que ir de carro. Que carro? Ele tinha vendido os carros que ele tinha e ele recorreu a um amigo antigo, próximo, e fulano, eu estou com esse problema, preciso estar nessa cidade, você me empresta o carro? E o sujeito disse, olha, o único que eu tenho é esse aí, era uma caravana velha, toda aos pedaços, mas era o único que tinha. E ele pediu, será que você pode botar combustível? Que nem para isso eu tenho. E o sujeito botou o combustível, afinal era amigo de Moacir Franco. Ele pegou o carro e saiu, pé na estrada. Em determinado momento o carro começou a cair e ele saiu do carro. Quando foi olhar, o pneu traseiro estourado. Isso é uma história real. As pessoas praguejaram, Deus, não sei o quê, olha só o que você está me fazendo, se você existe realmente, faz alguma coisa por mim. Aí abriu o porta-mala para pegar o pneu lá e o macaco. O pneu estava vazio e não tinha macaco. Aí o sujeito esbravejou muito mais ainda. Deus lá em cima devia estar com as orelhas quentes. Aí foi palavrão para tudo quanto é lado, não passava carro nenhum, até que vinha um caminhão velho. Ele na frente do caminhão parou, desceu um sujeito muito humilde. Chega para ele e diz assim, eu estou vendo, o senhor está com dificuldade. Estou, assim, Deus não sei o que, Deus para lá, Deus para cá. E, bom, eu vou ajudar o senhor. O senhor não tem macaco e o estepe está vazio, né? Aí ele foi lá, pegou o macaco do caminhão, levantou o carro, viu que o estepe estava vazio, foi o seguinte, fica aí com o carro, eu vou levar o seu estepe no primeiro posto que tem aqui, encho e trago de volta. Mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar, fica frio, não estou lhe pedindo dinheiro. Aí ele pegou o estepe, foi lá, voltou, se abaixou, botou o pneu, apertou os parafusos e tal, e ainda consertou o outro pneu que estava furado. E botou tudo lá e ainda deu um macaco para o sujeito. Não, você pode ir que eu tenho outro no caminhão, tá? Aí entrou no caminhão e Moacir Franco, mas peraí, eu preciso lhe dar alguma coisa. Não, pelo menos o seu nome. O cara já saindo com o vidro abaixado, pedindo para ele assim, Jesus. Era o nome dele, de fato. Aí Moacir Franco bota a mão na cabeça e se ajoelha e começa a chorar no chão. Então, é uma historinha que despertou. Vejam só, nada é ao acaso. Moacir Franco sempre foi um artista de primeira linha na nossa concepção. Música é magnífica, letra é magnífica, mas era um ateu. E assim como Jesus viu Saulo, que caiu do cavalo e era um matador de cristãos, Jesus não chegou para ele e Saulo, por que me persegues? Da mesma forma, nada é ao acaso. Tenha sido Jesus materializado ou não naquele caminhão, um caminhão materializado, não importa. Mas o acontecimento se equipara ao de Jesus a Saulo. Um cantor magnífico, um homem que estava perdido de espírito, perdido de alma, e de repente recobrou a consciência num evento simples que todos nós passamos no dia a dia, mas que nós não blasfemamos, não somos arrogantes a ponto de xingar Deus e dizer que Deus não existe, porque nossa derrota criada por nós mesmos nos afeta. Olha aqui que nós então
criamos a derrota e culpamos a quem está lá em cima. A inteligência suprema do universo é a responsável por nossa derrota. É por isso que nós não devemos dizer: entrego a Deus os meus problemas. Não, porque se vocês pensam dessa forma, digo o contrário: Deus poupe-nos dos problemas se eles não forem para a nossa vitória. Os problemas, eles existem como estepe furado para que nós aprendamos, para que nós possamos despertar em nós o que está adormecido. Se nós somos arrogantes, algo vai acontecer por conta dessa arrogância. E esse algo é para que a reflexão em cada um de nós possa nos despertar. Quando nasce uma criança e Deus sai de 10 para 11, nasce outra, sai de 10 para 12 e assim por diante, nós temos que ter sempre a ideia de que é uma fagulha da inteligência suprema chegando até nós, com algum objetivo, porque nada é ao acaso. Você deve imaginar assim: esse sujeito, ele é muito chato, porque ele fica dizendo que nada é ao acaso o tempo todo, para fortalecer. Porque se algum de nós tem problema, e todos temos, lembre-se, são problemas criados por cada um de vocês. E a solução não está em Deus. A solução está em cada um. Eu te dou o livro, cabe a você ler. Ou você quer que eu leia por você? Eu te dou as pernas para você andar. Eu te dou as asas para você voar. Hoje mesmo, passando, casualmente vindo para cá, eu acabei criando uma frasezinha. Nós passamos numa encruzilhada e tinha um tacho lá, muitos pombos comendo no tacho. Um número imenso. E mais adiante, 3 pombinhos andando no meio da rua. E eu acabei falando: olha só, a asa é para voar. Se eles tivessem voado, eles estavam lá no banquete, podia ver o banquete. Mas não, eles estão andando na rua, porque não estão cumprindo aquilo para o qual foi concebido, para o qual foi concedido. Se nós temos mãos, é para trabalhar. Se nós temos mente, é para pensar, para aprender. Não podemos nunca esquecer que pensar é um ato de descoberta. Não podemos nunca esquecer que questionar faz parte do aprendizado. O mundo Terra, o planeta Terra, se ninguém tivesse questionado, até hoje seria o centro do universo de Deus. Mas a ciência evoluiu. E a ciência hoje, por exemplo, ela nos diz, isso é um tópico mais para frente, mas ela nos diz que passado, presente e futuro não existem, baseado na física quântica, na mecânica quântica. Nós vamos entrar nesse mérito mais à frente. Mas, ao dizer isso, ele novamente invoca a história, a ideia de que nada é ao acaso. E essa ideia vem na segunda historinha que nós vamos contar agora. Mais uns 5 minutinhos. Eu não sei o nome da menina, mas é uma jovem aí de uns 30, 35 anos. É uma dessas influências que estão aí na televisão e no YouTube o tempo inteiro. E ela conta que ela sempre foi muito arredia a namoro. Nunca quis saber de namorar, porque sempre achou que homem não presta. Todo homem perverso, não quer coisas sérias com nenhuma mulher. E ela sempre se limitou: não,
dia que eu começar a namorar vai ser com alguém que de fato Deus tenha colocado no meu caminho. Até que um dia ela conheceu um jovem, da mesma idade dela, da mesma faixa, e ela ficava assim, muito convicta de Deus. Ela ficava: Deus, por favor, me dê uma prova inequívoca de que este jovem é ele, é o príncipe encantado, é aquele que de fato é para a minha vida, porque eu esperei tanto tempo e agora que eu selecionei, que eu estou apaixonada, eu quero ter a certeza, por favor, faça isso por mim. E Deus não respondia. O namoro evoluiu um pouquinho, esse jovem vivia com a avó dele, e num determinado dia o jovem chamou a menina para ir na casa da avó. E aí ela foi, chegou na casa da avó, a avó conversando com ela, gostou muito dela. Em determinado momento pegou uma Bíblia, que a avó tinha a Bíblia pessoal dela, e disse para ela: olha, eu quero te dar esse presente. É um presente que eu conduzi que mudou a minha vida, porque eu não acreditava em Deus. E essa Bíblia aqui, que mudou a minha vida, vai mudar a sua vida também, para melhor. E ela aceitou, guardou, e foi para casa. Depois deixou lá o namorado lá na casa dele, que era a própria casa da avó. Bom, em casa, já com calma, ela começou a abrir a Bíblia e começou a folhear. Logo na primeira folha, ela viu um telefone escrito a caneta. Olha, ela olhou e se espantou. Aí, ó, esse telefone é o da minha avó, que estava na Bíblia. Aí, o que o telefone da minha avó está fazendo nessa Bíblia? Não é possível, é muita coincidência. E aquela Bíblia já estava com aquela senhora há 18 anos, vó do namorado dela. E ela sempre questionando Deus, uma prova inequívoca de que aquele era o príncipe encantado esperado por ela. Ela continua folheando, e aí com mais assiduidade, com mais curiosidade, ela encontra uma foto dela com 8 anos de idade colada numa das páginas da Bíblia. Aí ela caiu para trás. Não é possível. Imediatamente pegou a Bíblia, ligou para a avó do namorado e foi lá. E como é que a senhora conseguiu a minha foto e conseguiu esse telefone aqui? Aí a avó do rapaz contou para ela: olha, eu era uma ateia, né? É assim que fala. Eu não acreditava em Deus. Um dia bateu aqui na minha porta uma senhora e queria conversar sobre Deus, e eu deixei entrar. E começou a falar sobre Deus, sobre religião, com a Bíblia na mão. E vendo que ela havia me convencido a pelo menos ir à igreja dela, ela pegou e me deu de presente essa Bíblia. Então vejam só, há 18 anos atrás, a avó dessa menina, fazendo aquela evangelização que é muito comum a gente ver por aí, entra na casa de uma desconhecida, com um neto, provavelmente também com 8 anos de idade, que nunca se viram, e dá a Bíblia dela de presente, onde tem o telefone dela e uma foto de uma menina desconhecida. 18 anos depois, a prova que a menina tanto pedia a Deus se confirma, uma prova inequívoca de que aquele era o rapaz. Essa história é real. Então, nada é ao acaso. E comprova o que a ciência diz. Presente, passado e futuro são uma coisa só. Presente, passado e futuro se unem. O futuro está ocorrendo agora.
nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nós já estamos criando, projetando o futuro. E o passado faz parte de nós mesmos, da nossa experiência que nós trazemos junto. No conceito científico, isso se explica de uma forma um pouco difícil de entender, mas fácil de fazer uma analogia. Quando entramos nas experiências, por exemplo, do início da física quântica, quando tudo foi descoberto, a física quântica, nós vimos ali Einstein como um dos principais nomes. Ele percebeu aquilo, mas não aceitava. Foi quando ele soltou aquela frase: Deus não joga dados. Não é por acaso que os elétrons de um átomo que circundam um átomo, quando separados, pode estar um na Lua e outro na Terra. Se mexer no elétron daquilo que está na Lua, mexe na mesma hora, ao contrário, reage. O que está ligando os dois é o campo. O que é esse campo? Na linguagem da ciência, é a inteligência suprema do universo. Em outras palavras, no Ocidente, é Deus, é Brahma, é Tupã. Não importa o nome. O que importa é que nós sabemos que há uma inteligência que une tudo, presente, passado e futuro, e que só depende de nós abrirmos a mente para conseguir interagir, conseguir lembrar do passado, conseguir perceber o futuro e mudar o futuro, porque o passado nós não podemos mais mudar, mas todos nós temos a condição de mudar o futuro a partir do momento atual, do presente. Palavra do Chico. Bom, por hoje é só. Mais uma vez agradecemos essa possibilidade de trazer essas reflexões e esperamos que possam ter sido úteis às palavras. 30 segundos só, 30 segundos. Às vezes do Moacir Flávio,